Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou a interrupção da vacina contra a dengue. Você tem mais ou menos 500 mil vacinados até esse momento, sendo desse total 417 mil profissionais de saúde. Você teve 42 reações adversas ou severas e duas mortes. Obviamente, elas ainda. O que vai acontecer agora é uma análise para saber se existe uma relação entre essas reações e as mortes à vacinação que foi aplicada e o governo, então, o Ministério da Saúde, então, resolveu fazer esse protocolo em relação à vacina do Butantan. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre o que que isso significa e o que que esperar nos próximos passos aí dessa ação do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária, que agora vai ser responsável por analisar todos os dados. E a gente recebe aqui o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, e mais do que isso, né, Quioro, é colunista de Carta Capital, que é a sua principal, vamos dizer assim, identificação. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante, né, e desde já quero registrar a forma absolutamente transparente, segura, honesta, fundamentada nos preceitos científicos como o Ministério da Saúde vem agindo, né, em relação a este caso específico da vacina contra a dengue, do Instituto Butantan. Isso demarca uma diferença impressionante, né, mas não era de se esperar que fosse diferente, da maneira com que episódios que envolvem vacinas foram tratados no governo Bolsonaro. E eu fico, como é assim, bastante, tranquilo, né, como médico sanitarista, como professor universitário, como gestor público, ao saber que a principal autoridade sanitária do país, o ministro da Saúde, né, apoiado nos principais especialistas, ouvindo a comunidade científica, teve não apenas a coragem, mas vem tratando de forma muito transparente, esta que para nós que somos da área da saúde pública, se trata de uma situação prevista, né, no processo de implantação de uma nova vacina, né, mas que é claro que ninguém gostaria que acontecesse. O cenário ideal seria da implantação de uma nova vacina 100% produzida no Brasil, né, que fosse livre de qualquer intercorrência ou da necessidade de qualquer suspensão temporária. Mas as evidências de surgimento de alguns poucos casos, veja, nós estamos falando de 3 casos graves, 2 deles que evoluíram para óbito, o que corresponde a E- 0,008% do total. Então, que hora, essa acho que é uma preocupação assim geral, tá? Nós estamos falando de cerca de 500 mil vacinados. O quanto, quer dizer, qual é a mensagem que tem para esse público que já tomou a vacina e também quem estava esperando? O quanto é preocupante essa constatação e o quanto ela, na verdade, faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma prevenção que, obviamente, precisa ser feita, mas que é basicamente também para entender o que está acontecendo. Eu acho que compreender o que está acontecendo, quais são os motivos pelos quais o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Butantan, tomou a iniciativa de fazer a suspensão temporária da vacina para aprofundar a investigação, aquilo que a gente chama de farmacovigilância destes casos, é muito importante. Essas 501 mil pessoas que foram vacinadas, né, em primeiro lugar, aqueles que tomaram há mais de 21 dias, não há o que se preocupar. Né? São aqueles que estão na janela potencial de complicações, é que vão ficar atentos. Mas todos aqueles que já tomaram há mais de 21 dias, né, já ultrapassaram o período de que poderia ter algum tipo de reação. Mas vamos lá, eu acho que é importante mostrar os números. 501 mil vacinados. Nós tivemos 3.700 pessoas que tiveram sintomas leves, tipo dor de cabeça. Isso é 0,7%. Nós tivemos 42 casos, de 501 mil, 42 casos, tivemos reações mais severas, que vão desde manchas na pele, dores no corpo, tal, mas foram mais severas. E tivemos apenas 3 casos, quero insistir, 0,008%.
e que ainda não há uma relação de causa e efeito. A atitude que o Ministério e o Instituto Butantan tomam, ela é preventiva no seguinte sentido: bom, ocorreram casos fatais. Isso não estava previsto nos ensaios clínicos que foram feitos, fase 1, fase 2, fase 3, inclusive publicado na mais importante revista científica no mundo, que é a Nature, né? Isso não tinha sido evidenciado quando o estudo foi feito com 16 mil vacinados. Só que, quando a gente aumenta o universo de pessoas vacinadas, aquelas reações que são mais raras, né? 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões, 1 para 100 milhões, ela começa a aparecer na medida que você vai aumentando o universo de vacinados. Então, assim, por isso que eu acho que eu comecei elogiando a atitude pela prudência, pela seriedade. Nós estamos falando de um Programa Nacional de Vacinação que tem mais de 50 anos, que é considerado uma referência, e uma vacina extremamente segura. Vejam, eu falei 501 mil doses aplicadas e nós temos 3 casos suspeitos. Então, por que é importante esse momento? Porque os casos vão ser agora analisados, saber se essas pessoas que faleceram tinham, por exemplo, alguma doença autoimune, se elas tinham alguma situação de baixa de imunidade, afinal de contas, se trata de uma vacina de vírus vivo atenuado, né, e pode causar esse tipo de reação. Vão tentar descobrir, por exemplo, se elas tiveram a infecção, porque por uma infelicidade, hipoteticamente, alguém pode ter sido infectado pelo vírus da dengue nessa janela de 21 dias, quando o organismo ainda estava sendo provocado para produzir, né, os anticorpos, a proteção, que é o que a vacina faz, né? A doença faz uma doença enfraquecida, a vacina faz uma doença enfraquecida do nosso corpo para que ele produza anticorpos e possa se defender, né? Pode ter acontecido. Então, precisa entender o que aconteceu nesta janela de 21 dias, né, com essas 3 pessoas, uma que teve uma situação grave, foi para a UTI e ficou, depois se recuperou, e os outros 2 que evoluíram para óbito, para saber se isso se trata, de fato, de algo relacionado à vacina ou não, e, a partir daí, tomar o conjunto de medidas. Mas, assim, tudo que a gente tem de indicação até o momento é de que a gente tem uma vacina que continua eficaz, uma vacina que é segura, tá certo? E que vai precisar agora ser experimentada em um número maior de pessoas para poder que se entenda melhor os seus potenciais efeitos adversos, muitos deles provavelmente muito leve, a dor no lugar de aplicação, um pouquinho de dor de cabeça, algumas coisas que a gente sente quando toma outras vacinas, mas que tem uma capacidade de proteger. E por que eu estou chamando a atenção disso? Nós estamos falando de uma doença que, em 2023, matou 1.179 brasileiros. Em 2024, levou a óbito 6.041 brasileiros. O ano passado já diminuiu para 1.793. Mas este ano, nos primeiros 4 meses desse ano, já temos 36 óbitos registrados por dengue, por um dos seus 4 sorotipos. Portanto, nós estamos lidando com a possibilidade da produção de uma vacina 100% nacional, como eu disse, que tem uma capacidade de proteção, né, de superior a 80% para os casos graves. Portanto, sim, ela entrará na nossa saúde pública com um impacto muito efetivo. E, portanto, esta prudência do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan, paramos agora para fazer os estudos, para poder liberar com segurança, é aquilo que todos os países ou todos os produtores, públicos ou privados, de vacina, né, fazem quando ela entra no mercado, respeitando os ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, publicação em revista internacional, mas quando depois ela se depara com a que a gente chama de fase 4, ou pós-mercado, que é quando não é mais um ensaio clínico, é a aplicação no universo populacional, ou seja, não tem mais amostra, agora é a população como um todo. Agora, Kiura, a vacina também está liberada para faixa de 10 ou 14 anos, não é isso? Isso, de alguma forma, o que essa interrupção interfere nesse grupo? Veja, vamos diferenciar aí para poder entender. O que aconteceu foi o seguinte: a vacina da Takeda, a Qdengue, que foi a primeira que o Ministério adquiriu ainda na gestão da ministra Anísia, ela era uma vacina recomendada dos 4 aos 60 anos. Em função da baixa quantidade de doses, né,
insuficiente para cobrir toda a população de 4 a 60 anos, o Ministério da Saúde fez uma opção, naquele momento, de priorizar o grupo para introduzir a vacina, a faixa etária de 10 a 14 anos. Mas ela não era recomendada só para 10 a 14 anos, foi uma opção de estratégia de introdução frente ao número de frascos do imunizante que o laboratório japonês fornecia. No caso da vacina do Butantan, ela está indicada para ser usada dos 12 aos 59 anos. Né? E é essa que tem sido a estratégia. No caso do Brasil, a vacinação em 3 cidades, né? Que aí se respeita esta faixa etária, e para os profissionais de saúde. E, naturalmente, por se tratar de profissionais de saúde, o número de adultos jovens, é bem superior por conta da concentração dessa faixa etária entre o grupo de profissionais. Agora, obviamente, isso, cada caso depende das análises, do aprofundamento das análises, mas dá para prever um tempo mínimo aí do quanto essa investigação vai levar? Não, não dá, não dá. Não deve ser demorado, né? Não costuma ser demorado, mas os epidemiologistas, os infectologistas, os profissionais de saúde que estão envolvidos, eles precisam ter acesso a todos os dados, aos históricos médicos, aos exames complementares, a elementos que foram obtidos a partir das autópsias, enfim, há um conjunto de elementos que dizem respeito a estes 3 casos especificamente, que são considerados mais graves, para, inclusive, poder fazer aquilo que eu tentei explicar de maneira muito simples. Eram pessoas que já tinham um determinado tipo de imunodeficiência por alguma doença, às vezes que nem sabiam que tinham, né? Mas que tinham uma situação prévia que favoreceria a uma reação por se tratar de uma vacina de vírus vivo atenuado e que é contraindicada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Um paciente com AIDS está tomando um medicamento que é um imunossupressor. Ele está contraindicado tomar, sendo trabalhador da saúde ou não, tá? Ou o paciente está em tratamento neoplásico contra um câncer, está tomando, ou ele tem uma doença autoimune, tá certo? Que ou pela medicação ou pela própria doença. Então, ele está contraindicado. Então, os médicos, quando ele chegar lá na unidade básica, ele não vai receber a vacina. Mas muitas vezes ele pode não saber que tinha essa doença. Então, precisa ser descartado. Depois, existe a possibilidade de ser uma pessoa que, infelizmente, naquele ato, foi infectado pela dengue, portanto, aquela reação. Olha, é uma hipótese que precisa ser considerada. Existe uma terceira coisa que precisa ser também analisada, né? Ele já teve infecção anterior por dengue? Né? Porque uma das coisas que vai se percebendo é que as pessoas que tiveram 2, 3, 4 vezes dengue, a gente pode ter dengue 4 vezes, né? Porque são 4 sorotipos. A vacina protege contra os 4. Mas todo mundo que já teve dengue mais de uma vez, eu tive 2 vezes, pessoalmente sei disso, a segunda vez, os sintomas foram muito mais exuberantes, foram muito mais importantes, né? Eu tenho relatos de pessoas trabalhadores de saúde, colegas profissionais, inclusive médicos, que tomaram a vacina, já tinham tido dengue e disseram: olha, para mim a reação foi mais forte do que a outro colega que nunca tinha tido. Então, tudo isso precisa ser bem compreendido. Mas estando dentro dos parâmetros de segurança, não impede depois que a vacinação continue. Porque o que é importante, eu trouxe aqueles números para você, né, do número de óbitos que nós tivemos nos últimos anos, para falar o seguinte: nós estamos falando de uma doença que deixou de ter manifestação grave, né? Há vários colegas médicos, infectologistas, que estão nas UTIs, que estão nos serviços hospitalares, que têm, inclusive, reportado manifestações clínicas que a gente não via 10, 15 anos atrás em relação a casos de dengue, mesmo dengue grave, né? Hoje a gente não fala mais em dengue hemorrágico, mas os casos de dengue grave, né? Encefalopatias, processos de hepatite por dengue, não era comum a gente observar, e a gente passou a observar. Portanto, o que se sabe hoje é que a vacinação protege contra os casos graves e, portanto, contra óbitos. E é isso que se espera quando se faz a vacinação em massa. Então, vamos agora aguardar as equipes técnicas, com a participação dos melhores especialistas do Brasil, né, poderem analisarem esses casos, orientarem o Ministério. O Ministério tem um comitê de especialistas. Isso é muito importante. O Programa Nacional de Imunização, isso não é de hoje, isso sempre existiu, só durante o governo Bolsonaro é que esse comitê acabou deixando de funcionar, né, ou teve restrições na sua atuação,
para que ele pudesse orientar o Ministério na tomada de decisão. E esses especialistas, né, especialistas da área da imunologia, da área de vacinação, da área da pediatria, da área de infectologia, da área de saúde pública, de epidemiologia, ou seja, as melhores cabeças pensantes aí da área técnica do Brasil vão apoiar o Ministério da Saúde e as áreas técnicas e o próprio Instituto Butantan a fazerem as análises necessárias para que a vacina possa voltar a ser liberada, tá certo? Se precisar de qualquer tipo de intervenção ou se tiver que suspendê-la por mais um período de tempo, eu não tenho dúvida nenhuma que o ministro Alexandre Padilha, com a seriedade, com a competência, com a honestidade e transparência com que ele vem tratando essa questão, né, tomará essa decisão, mas o importante é que a credibilidade no nosso programa de vacinação continue, que não haja nenhum Esse é um compromisso com ponto as outras importante, esse é vacinas. um ponto importante, ministro, esse é um ponto importante, porque a gente sabe dessa campanha anti-ciência, ou né, desse movimento anti-ciência e anti-vacina, e não só no Brasil, a gente tem visto isso ao longo do mundo e os efeitos disso. A pergunta é, um episódio como esse atrapalha esse esforço de conscientização e, na verdade, convencimento da população de que é importante tomar vacina? Atrapalha. Eu dizer que não atrapalha seria, né, tapar o sol com a peneira, quer dizer, duvidar daquilo que tem obviedade, né? Até porque eu imagino que muitos interessados em produzir um certo desvirtuamento da agenda política brasileira aproveitarão este episódio, como aproveitaram, por exemplo, aquela história da interdição do IP pela Anvisa, tá certo? Para jogar o foco não mais sobre os escândalos do Master, né, e do Dark Horse, para tirar, né, o foco dos atos antipatrióticos, de lesa pátria, que fizeram em relação à taxação, né, ou contra o nosso PIX. Portanto, colocar o gado, colocar os antivacinas, colocar esses negacionistas em polvorosa, né, contra um tema como esse, acaba sendo uma estratégia política, né, que a gente já começa a ser observada nas redes sociais. E o que fazer, Ainda que, ministro? deixa eu só destacar uma coisa, ainda Ah. que eu estou observando muito atentamente, desde o primeiro pronunciamento do Ministério da Saúde, a postura da nossa imprensa, inclusive da grande imprensa, de maneira absoluta. Olha, eu não vi nenhum lugar diferente, tem sido de uma honestidade, assim, de uma transparência muito grande. Não está dando margem para que os negacionistas, os terraplanistas, né, possam sabotar novamente o nosso programa de vacinação. Mas na massa mais ignorante, com menos acesso à informação ou mais fanatizada, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso pode ter impacto e diminuir a adesão das pessoas a programas de imunização. E como é que se combate isso, ministro? Com informação, com transparência, com segurança. Eu acho que o que não poderia acontecer era esconder. É dizer, olha, não está tendo problema nenhum. Se há suspeita de que tem 3 casos graves, com 2 óbitos, que possam vir a estar relacionados à vacina, precisa esclarecer, né? Veja, nenhum medicamento, nenhum produto médico é inócuo, é 100% seguro. Todos sempre têm um percentual, né? Uma cirurgia de qualquer porte, de pequeno, médio, grande porte, a anestesia, o antibiótico, a vacina, todos os procedimentos médicos, de alguma maneira, impõem um certo risco. Mas o importante é sempre a gente avaliar se esse risco ele é vantajoso em relação à proteção da sociedade como um todo ou não, para poder tomar a decisão baseada nas evidências científicas pela sua adoção ou postergar e aprimorar o produto até que se possa melhorar. Supondo que possa se identificar algum problema na vacina, o que acontecerá? Os estudos vão continuar, a vacina vai ser aprimorada para que possa ser ministrada em segurança. O estudo comprovou que as coisas não têm relação causal. A vacina é segura, se continua a vacinar, protegendo a população brasileira. E o importante, todos aqueles que nos escutam, não deixar de fazer a vacina contra a influenza, fazer a vacina contra a Covid, contra a difteria e o tétano, enfim, levar as crianças e os idosos para vacinar, as gestantes, por conta deste episódio. Esse episódio tem que ser lido de maneira exatamente contrária, como uma segurança, como assim a seriedade que o Programa Nacional de Imunização do Brasil ele adquiriu historicamente. Tanto que nós somos extremamente respeitados. Se a gente sai do Brasil,
as pessoas, de maneira geral, sim, são unânimes em identificar o nosso programa de vacinação, o nosso programa de AIDS, agora hepatites, o nosso programa de enfrentamento do tabagismo e o próprio SUS como referências internacionais. Nós não podemos deixar que os negacionistas ganhem essa agenda, inclusive para desviar, né, o foco daquilo que eles estão precisando nesse momento, por desespero de causa, né, até porque está se desnudando qual é a realidade que está por trás desse projeto. Bem, a gente recebeu aqui o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde. Quioro, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação e pelos esclarecimentos. Fico à disposição até uma próxima oportunidade.